Olá, pessoal, tudo bem? Por aqui tá tudo ótimo, graças a Deus. Tô passando para bater um papo com você sobre as reflexões que a gente tem na nossa vida. Por muito tempo eu só vivi, eu não pensava o porquê das coisas, não pensava quem eu era, qual era o meu propósito de vida. Eu só ia indo e tomando as decisões que eu achava que era certa, sem raciocinar direito, sem entender os meus propósitos, sem procurar uma evolução como pessoa, como mulher, de entender quem sou eu. Então, a partir ali dos meus 28 anos, eu comecei a entender que algumas coisas em mim deveriam mudar para eu poder ser feliz de verdade. Então, a partir dos meus 29, eu comecei a refletir sobre algumas coisas e hoje eu tenho uma noção muito melhor de quem eu sou, do que eu quero para minha vida, das coisas que eu não quero mais passar e a forma que eu posso me proteger de certas coisas que a gente vive aí nessa vida, né? Então, tem coisas que eu não me permito mais aos 35 anos, vou dividir com vocês e acredito que seria bom que vocês também não se permitissem mais essas coisas. A primeira que eu vou falar aqui com vocês é ter medo de recomeçar. Eu comecei a minha vida muito nova, então eu tive que descobrir as coisas sozinha, quem eu era, o que eu queria. E quando a gente é novo, a gente dá muito murro em ponta de faca, por desconhecer a vida, por desconhecer a si próprio. Então, assim, eu comecei a estudar fora e já trabalhava. Entrei na faculdade assim que formei no ensino médio. Eu escolhi o curso pelo que ali a minha nota do Enem poderia me dar uma bolsa. Então, assim, não foi uma escolha muito racional, muito consciente. Eu só fiz o que eu achava que eu deveria fazer e fui indo. Essas minhas escolhas não me levaram a um lugar confortável. Eu tive alguns desafios nesse período, depois de formar, muita coisa eu tive que pensar. Então, ali, até os meus 27, 28 anos, eu achava que o que eu tinha conquistado até ali era aquilo, e não tinha mais nada. Eu já me considerava velha para fazer novas escolhas, para mudar de carreira. Mas aí, gente, a própria vida, ela me levou para um caminho que eu tive que dar uns pulos, né? Que eu tive que mudar algumas coisas e adquirir uma consciência do que eu realmente queria para mim. Eu tirei carteira de motorista, eu tirei minha habilitação aos 31 anos. Eu fiquei muito nervosa, porque quando a gente passa por desafios e a gente é mais nova, parece que é tudo mais leve. Mas quando a gente já está com a idade mais avançada, vem aquele peso de não conseguir. Então, foi um desafio, eu não passei no exame de rua de primeira, eu passei na segunda tentativa, e esse dia eu tive que fazer praticamente uma meditação e entender que eu conseguiria, que eu tinha aquela capacidade, que eu estava treinada. Eu tive que fazer uma imersão, porque se eu fosse com a cabeça que eu fui no primeiro exame que eu fiz, eu não ia passar. E no segundo, eu consegui exatamente por fazer um pensamento positivo, por analisar as minhas capacidades e reafirmar minhas capacidades. E deu certo. Para algumas pessoas pode ser pouca coisa isso, mas na época para mim foi uma grande conquista, porque realmente eu pensava que eu não ia conseguir. Foi só quando eu mudei a mentalidade que eu disse, eu vou conseguir sim, por que não? Aí deu certo. Outra coisa foi minha carreira. Eu formei aos 24 anos, relativamente nova, e a minha carreira não foi exatamente como eu queria. Então, eu fiquei um pouco perdida, dei alguns passos para trás e não sabia muito bem o que fazer. Quando eu pensei assim, eu posso fazer uma coisa nova? Eu posso começar do zero em uma nova carreira, apesar da minha idade. E foi isso que eu fiz. Me entreguei aos estudos já nessa idade e consegui uma nova profissão. E que, para mim, talvez as pessoas pensem, mas vai mudar de profissão com 30 anos de idade? Mas comigo foi assim. Então, hoje, eu penso totalmente diferente do que eu pensava com 27, 28 anos, que eu pensava que era só aquilo ali, que não tinha mais nada, que eu não podia querer outras coisas. Então, às vezes, eu pensava muito. O que, é que as pessoas vão pensar? E se der errado? E se eu só ficar quietinha aqui e fazer o básico? Então, eu pensava isso. Mas, assim, hoje eu entendo que tudo que a gente se propõe dá certo.
mais cedo ou mais tarde. Tem coisas que vai precisar aí de tempo, vai precisar de um investimento maior, vai precisar de mais trabalho, mas vai chegar o momento dessa coisa que a gente quer. Então, assim, nunca é tarde para recomeçar. Outra coisa que eu não me permito mais, me importar com o que os outros vão pensar. Quando eu era mais nova, eu também me doía por imaginar o que as pessoas iam achar de mim. Em todas as situações da minha vida, eu pensava primeiro o que, as pessoas iriam pensar, o que as pessoas iriam achar de mim, o que as pessoas iam achar daquela situação que eu estava. E isso me travava muito. Então, gente, teve uma época que foi uma virada de chave que foi até natural, não precisei de muito esforço para eu poder mudar essa mentalidade, que foi justamente na época que eu mudei de carreira, eu tive que dar um passo atrás. Então, para eu conseguir dar o passo à frente, eu dei um passo atrás e eu fiquei em uma profissão que, assim, não era a profissão para a qual eu era formada, e aquelas pessoas que tinham expectativas em mim, quando me viam ali, elas ficavam assustadas, assim, nossa, mas você está trabalhando aqui? E eu falava sim, mas eu não falava assim, tô, mas é porque eu tô fazendo tal coisa. Eu não falava, eu ficava quietinha. Inclusive, nessa época, eu gostava de pensar assim, eles estão pensando assim que eu dei super errado. Eu gostava dessa sensação de estar enganando as pessoas. E aí foi até uma coisa engraçada, que daquele medo que eu tinha das pessoas pensar, ah, fracassou, ah, não deu certo, ah, tá assim, assim, assado, eu fui pro total oposto, que foi de achar cômico as pessoas me olhando. E aí, e pensando, ou não, né, sobre aquela situação que eu estava. E esse momento é um momento que eu lembro muito, porque realmente tinha umas pessoas que não conseguiam disfarçar a cara de tipo assim, ué, mas você tá trabalhando aí? Alguns com cara de satisfação, outros com cara de, nossa, mas que pena, né? E assim, foi interessante essa fase da minha vida, eu gostei. Então, a partir disso, eu não me importo mais, gente. Eu não me importo com o que os outros pensam, de maneira alguma. E assim, tem uma coisa que eu aprendi também, que as pessoas, na verdade, talvez nem se importem. Talvez elas vão ver a gente ali em algum momento, sei lá, um momento que a gente seja vulnerável ou que não seja alguma coisa legal, mas vai ser aquele momento ali e logo a pessoa vai voltar para a própria vida. Ninguém fica o tempo todo pensando nos outros. Ninguém é o centro da vida das pessoas. O mundo, ele não gira em torno de mim. Então eu não sou tão especial assim, eu sou especial para as pessoas que eu amo e que me amam. Mas para terceiros, gente, não. Então, assim, o que as pessoas pensam não faz diferença nenhuma na minha vida. E hoje eu tenho isso muito tranquilo em mim. É muito fácil para mim lidar com isso. Eu não me importo mais. Por quê, gente? A minha vida, quem vive sou eu. Quem faz as minhas obrigações sou eu. Quem paga as minhas contas sou eu. Então eu não me dou mais com o que as pessoas vão achar de mim. A terceira coisa que eu não me permito mais, ter mente de escassez. Também por muito tempo eu pensava que muitas coisas na vida não eram para mim. Talvez porque fui criada assim, né, no sentido de ter ali o mínimo, de pensar baixo, de não pensar alto, de não querer ter coisas extraordinárias na vida. Isso de coisas materiais e de sonhos. Então, essa mente de escassez, eu tive ela por muito tempo. Então, gente, até em relação a isso, muitas vezes eu achava assim que era melhor eu comprar muitas coisas baratinhas para eu ter várias coisas baratinhas do que ter uma coisa de qualidade. Hoje eu penso que se eu me programar, eu consigo ter uma coisa de qualidade na minha vida. E depois eu vou ter duas e vou ter três com o tempo, né? Com a graça de Deus, tudo dá certo. Então, eu não tenho mais esse pensamento de querer coisas baratinhas, coisas ruins, comprar só coisa na promoção. Às vezes a gente compra tanto de coisinha na promoção ali e deixa de comprar. O valor daquele tanto de promoção daria o valor de uma coisa grandiosa que a gente tem muita vontade de ter ou de fazer. Quando às vezes vem algum tipo de pensamento desse tipo, eu já consigo cortar.
e já pensar, não, mas eu mereço, eu consigo, eu posso ter aquilo, eu posso viver aquilo, eu posso conquistar aquilo, por que não? A quarta coisa que eu não me permito mais, esperar a atenção das pessoas, ficar sentida se alguém não me der atenção. Também eu tinha muito disso, de me doer. Às vezes eu via alguém e a pessoa não me tratava com aquela atenção e eu ficava, ai, mas o que aconteceu? O que eu fiz? Por que fulano tá me tratando dessa forma? E aquilo eu ficava remoendo aqui dentro de mim e isso atrapalha a gente de verdade. A gente fica realmente com uma certa angústia por uma pessoa ou outra não tratar a gente conforme a gente esperava, não dar a atenção que a gente queria. Hoje, gente, eu acho assim, primeiramente, que eu consigo ser recíproca. Eu sou recíproca, se a pessoa me dá atenção, se a pessoa me trata bem, eu dou também. Se não, pra mim também tá tranquilo. E tem outra coisa, muito vem da gente. Então, às vezes, a gente tem que oferecer para depois esperar receber. Muitas vezes a gente só quer receber e não quer oferecer para as outras pessoas. Então, quem vai começar com isso aí? Mas enfim, gente, às vezes acontece de alguém não dar a gente atenção, a gente achar a pessoa estranha porque ela não tá bem, porque ela não tá num dia legal. Mas quando a gente não tá com a mente tranquila, a gente pensa que tudo tem a ver com a gente, que a pessoa agiu daquela forma por causa da gente. E não é. É por causa dela, talvez um momento dela. Talvez a gente conheça uma pessoa e essa pessoa não se identifica com a gente e tá tudo bem. A gente também não se identifica com todas as pessoas do nosso convívio, com todas as pessoas que a gente conhece. Então a gente tem que levar isso de uma maneira mais tranquila. Se por um acaso alguém me distrata, alguém não me dá atenção, eu só penso assim, é coisa dela, eu vou lá, me cuido, me amo e sigo minha vida tranquilamente. Então eu não me permito mais esperar a atenção dos outros. Porque se eu já dou atenção a mim mesma, se eu me cuido, se eu estou ali atenta com as minhas necessidades, eu não fico esperando do outro isso daí. A quinta coisa que eu não me permito mais: comprar coisas desconfortáveis ou coisas para seguir moda. Já fiz muito isso, gente. Comprar salto, comprar roupa que aperta, roupa que não me serve, roupa que não me veste bem. Várias coisas que eu não ficava confortável com aquilo. Já fiz muito isso, talvez também por não ter clareza do que eu queria, do que era importante para mim. Hoje eu tenho claro comigo que eu gosto de ter conforto. Isso é minha prioridade. Então eu não compro mais coisas desconfortáveis. Salto eu não compro mais. Roupa muito apertada eu não compro mais. Roupa que precisa de ajuste, que me incomoda. Não compro mais coisas que me deixam desconfortáveis. Não me permito mais isso. A sexta coisa que eu não me permito mais: ir a lugares desconfortáveis. Eu tenho uma máxima para mim. Se o lugar não é, no mínimo, confortável como a minha casa, eu não vou. Não faço isso mais, gente. Eu já fui em shows, em festas, em bares, em viagens, coisas que me deixaram em situação desconfortável, que me deixaram com aquela sensação ruim mesmo, assim. E às vezes eu nem me tocava que aquilo ali estava me fazendo mal. Eu só achava que estava certo eu estar ali e só ia. Então hoje, assim, antes de eu sair de casa, eu penso muito. Eu não me coloco mais nessa situação de estar num lugar desconfortável. E também lugares barulhentos. Isso não faz mais parte da minha vida. Eu não tolero mais barulho excessivo. Outra coisa que eu não me permito mais, a sétima coisa: conviver com pessoa barraqueira, barulhenta, maluca, encrenqueira, desagradável. Gente, eu já fiz muito isso quando eu era mais nova. Às vezes eu ia para um lugar que tinha uma pessoa, eu sabia que a pessoa era assim, mas às vezes era amiga de alguém, era amiga de um namorado. E assim, eu pensava que era normal eu ter que conviver com esse tipo de pessoa, ter que tolerar. Hoje, gente, eu não me coloco nessa situação mais. Eu não me permito mais conviver com pessoas desagradáveis. Se eu souber que vai ter
alguém assim que é louca, que é encrenqueira, que você tem que estar escolhendo o que você fala, pisando em ovos, que a pessoa se dói com tudo, que a pessoa parece que tem algum problema. Não convivo mais com esse tipo de pessoa. Antes eu achava assim que talvez eu tinha que ajudar, eu tinha que acolher. Não. Se eu tiver numa situação dessa, convivendo com alguém que é assim, pode ter certeza que é contra a minha vontade, é por uma obrigação que eu tô ali. Obrigação de verdade mesmo, de trabalho, de coisas que realmente eu sou obrigada. Agora, na vida pessoal, não. Eu simplesmente me levanto e vou embora. Discutir com gente ignorante. Eu já fiz isso muito, porque muitas coisas também eu era um pouco militante. Eu gostava de defender as minhas ideias até o último momento ali. Eu fazia de tudo para colocar a minha posição, para colocar as minhas ideias, para fazer as pessoas, convencer as pessoas. Hoje em dia eu já entendo assim, gente. As pessoas dificilmente vão mudar o pensamento delas. Às vezes a pessoa tem uma mente limitada também. Não é todo mundo que a gente conversa que a pessoa está realmente com a intenção de entender, de compreender, de mudar um pouco o pensamento, de evoluir. Não é todo mundo que é assim, na verdade, são pouquíssimas pessoas. Então, por que você vai gastar a sua energia para tentar convencer alguém de algo ou discutir com aquela pessoa defendendo as suas ideias se isso não vai levar a nada? Outra coisa que eu percebi é que as pessoas, elas têm assim um hábito de ler, de assistir, de falar apenas as coisas que já confirmam os pensamentos que elas têm. Então assim, se ela tem um pensamento sobre uma coisa e aparece para ela ali um vídeo que tá falando o contrário do que ela pensa, ela vai pular. Ela vai assistir o vídeo que tá confirmando já as convicções que ela já tem. Então, quem sou eu para poder convencer essa pessoa a mudar de ideia? Eu prefiro guardar as minhas convicções para mim. E eu gosto de ouvir as pessoas também. Então, às vezes, quando a pessoa ela tá falando tranquilamente e tá falando as ideias dela, eu gosto de ouvir, porque quem sabe isso não me acrescenta alguma coisa, eu não mudo alguma coisa. Agora, discutir, gente, eu não discuto de maneira nenhuma. Principalmente se a pessoa estiver falando alto, eu não sou esse tipo de pessoa. E outra coisa, tem gente que é tão assim, que gosta tanto de gritar, de discutir, que ela tá tão acostumada que ela vai te vencer pela experiência. Então, assim, eu vou perder porque eu não tenho hábito de gritar, de discutir, de ficar debatendo coisas ali há um tempo e gritando e falando alto. Então, a pessoa vai me vencer pela experiência. Então, eu nem tento, nem vou. A nona coisa que eu não me permito mais é falar dos meus problemas com pessoas que não vão poder me ajudar. Os nossos problemas, eles devem ser falados apenas com quem pode e quer te ajudar e vai te ajudar. Então, às vezes, a gente tem esse hábito de ficar falando os nossos problemas para todo mundo, achando que as pessoas estão realmente interessadas, que aquilo ali, de certa forma, vai te dar um alívio, mas não vai. Você simplesmente vai se expor e vai ficar por isso mesmo. Não é interessante a gente se abrir assim para as pessoas, principalmente falando dos nossos problemas. Tem pessoas que se alegram, inclusive, com os problemas da gente. Então, quanto mais a gente puder evitar de estar falando dos nossos problemas para os outros, melhor. Eu tinha esse hábito de falar. Às vezes eu falava porque assim, eu tinha vontade mesmo de desabafar, parecia que se eu desabafasse, aquilo ali ia me fazer bem, mas no final das contas eu me sentia uma idiota. Quando eu terminava de falar tudo, aí eu me sentia assim, pô, por que eu falei isso? Às vezes a pessoa nem divide nada com você e você tá lá dividindo com ela seus problemas, que são coisas tão íntimas, que talvez são coisas ali que vão te expor, que vão te diminuir como pessoa. Então, não faça mais isso. A 10ª coisa que eu não me permito mais, dar palpite na vida dos outros. Talvez se a pessoa pedir, gente, dependendo também, eu não dou palpite na vida de ninguém mais. Já tive épocas da minha vida que eu tinha muito hábito de ficar falando da vida dos outros ou palpitando na vida dos outros. E isso daí diz muito sobre a gente, né? Quando a gente não tá ali com foco total na nossa vida, a vida dos outros interessa muito pra gente. E às vezes é prazeroso estar falando ali dos outros, né? Dizem até que libera
hormônios, né, do bem-estar falar dos outros, porque parece que a gente está encobrindo as nossas falhas, os nossos problemas para estar falando de terceiros. Só que hoje em dia eu não faço mais isso. É claro, gente, que pode acontecer um deslize ou outro, pode, mas eu já tento, sabe, voltar às mazelas das outras pessoas, as coisas que elas vivem. Na verdade, a gente deve compreender e ser grato a Deus por a gente não estar passando por aquilo. Então, eu não tenho mais esse prazer de ficar falando da vida dos outros. Acontece também de quando a gente fala do outro, a vida dá uma reviravolta e acaba colocando a gente naquela situação. Já aconteceu comigo. Parece que era para eu aprender, para eu passar pelaquela situação e não ficar falando do outro, porque a gente só sabe quando a gente passa por aquilo. É fácil falar quando a gente não está passando pela situação. Então hoje eu aprendi. Então eu não me permito mais falar da vida dos outros, dar palpite na vida das outras pessoas. A 11ª coisa que eu não me permito mais aos 35 anos, deixar de me cuidar. Também, no mesmo sentido das outras coisas, anos a fio da minha vida, eu só fui levando. Eu não entendia que eu tinha que cuidar de mim, que eu tinha que me atentar a algumas coisas da minha espiritualidade, da minha mentalidade, do meu crescimento pessoal, profissional, da minha saúde. E só ia indo, dia após dia, mês após mês, ano após ano. E hoje eu já tenho essa consciência que eu não posso mais deixar de me cuidar. Então, assim, gente, em relação à saúde, em relação à hidratação, skincare, cuidados com exercícios físicos, descanso, priorizo muito descanso na minha vida, não atropelo mais as coisas, porque é muito importante para mim ter esse tempo. Então não me permito mais deixar de me cuidar. E a 12ª coisa, importantíssima, que eu não faço mais. Não me permito mais me comparar com outras pessoas. Já fiz isso? Já fiz demais. Mas hoje eu entendo que cada pessoa, ela tem o seu caminho. Cada pessoa tem a sua vida. Eu não posso me comparar com uma pessoa que tem uma vida totalmente diferente da minha. Eu tenho que focar no que eu posso fazer e pronto. Uma coisa que eu fiz para me ajudar aí nesse pensamento de não me comparar foi desativar as redes sociais. Fiz até um vídeo sobre isso. Eu tô tendo muitos benefícios de não ter rede social na minha vida. E assim, quando eu via muita rede social, inconscientemente eu acabava me comparando. Mas isso, gente, é um tiro no pé, porque quando a gente tá ali ligado na outra pessoa, a gente deixa de fazer as coisas em benefício de nós mesmos. Então, hoje em dia, se por um acaso vem algum pensamento de comparação na minha cabeça, eu já corto. Eu não me permito mais me comparar. Eu sou única, né? Sou filha de Deus, sou filha amada de Deus e eu vou conseguir as coisas que eu quero e eu vou ser a pessoa que eu quero por mim mesma. Então, o que o outro é não me interessa. Interessa o que eu sou, o que eu posso ser. Então, foram essas as 12 coisas que eu não me permito mais aos 35 anos, eu ia falar aos 25, mas já passaram aí 10 anos. Então, assim, aos 35 anos, essas coisas eu não me permito. Fala pra mim o que vocês acham dessas coisas, as coisas que vocês também não se permitem mais. Deixem aí nos comentários, dá um like para me ajudar. Quem não é inscrito no canal, se inscreva, eu vou trazer mais reflexões sobre a vida e eu fico por aqui. Até mais, fiquem com Deus.